Nesse bloco 10, eu reafirmo a discussão inicial de que o SUS ele é uma proposta que se efetiva na Constituição de 1988 como uma proposta de membros ligados ao Partido Comunista Brasileiro. E dizendo o quê? Que haviam vertentes do comunismo. Desde os mais radicais, aqueles que defendiam a luta armada e estavam fora da chamada legalidade, e daqueles que defendiam reformas graduais. Quer dizer, eles não eram adeptos da luta de classe, não eram adeptos do chamado socialismo revolucionário, mas eram adeptos das ideias de Marx com uma leitura, digamos assim, reformista, né? Que inclusive tem Karl Korsch, e através desse livro que eu faço uma análise sobre o comunismo gradual, que é aquela ideia de que vai chegar ao socialismo, mas gradualmente, e dentro das instituições. O próprio Partido dos Trabalhadores vai beber nessa fonte e depois descarta, quando eles se assentam no parlamento. Eles se afastam das ideias socialistas, mas eles bebem na fonte dos chamados socialistas gradual, tá? Que também não é de Marx essa ideia vem desde das guerras púnicas, a Segunda Guerra Púnica com o general Fabiano, ou Máximos Fábios, que enfrenta o general Aníbal de Cartago e vai vencer o Aníbal através de sua estratégia gradual. Quer dizer, ele evitava os confrontos diretos, ele fazia uma espécie de guerra de guerrilha e, ao mesmo tempo, de espera. Ele consegue vencer Aníbal, ou Máximos Fábios, que era um general romano. Lembrando que Aníbal foi um grande estrategista de Cartago e venceu os romanos na Primeira Guerra Púnica. Aqui eu tenho alguns documentos pertinentes ao dia da morte do Ézio Albuquerque Cordeiro, que é reconhecido nacionalmente como o pioneiro na ideia da universalidade da saúde pública. Ele que futuramente vai presidir o INASP, né, o antigo INASP, ele vai presidir com a proposta de acabar e implantar um sistema universal de saúde. Essa é a ideia. Isso em 1971, quando ele participa do Instituto de Medicina de Saúde da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e tal. Tá? Tem um médico sanitarista que deixa claro o posicionamento político do Ézio. É o Ricardo Menezes, médico sanitarista. Ele fala isso como uma homenagem ao Ézio, no dia da sua morte. Ele diz o seguinte: médico e militante do antigo Partido Comunista Brasileiro, PCB, que na sua atuação política nas instituições e fora delas, desde jovem, no início dos anos de 1970, junto com outros intelectuais, iniciou a reflexão sobre o sistema de saúde realmente existente no Brasil naquele momento e a concepção de uma alternativa de inspiração socialista no sistema público de saúde nacional. Então, o doutor Ricardo Menezes deixa claro a posição política de Ézio, e Ézio é reconhecido nacionalmente como pioneiro da questão do Sistema Único de Saúde. Então, o Sistema Único, ele é um projeto de inspiração socialista. Por mais que a direita queira discutir isso, mas o pensador é o Ézio. E mais, né? Nós temos o Eleutério Rodrigues Neto, que era um militante fervoroso do Partido Comunista Brasileiro. Lembrando que o PCB ele foi um partido muito grande. Assim, você tinha nomes importantes da cultura, da intelectualidade do Brasil. Tá? Lógico, depois essas figuras vão romper com o partido, mas nós não podemos descredenciar a importância do PCB antes do golpe militar. Tá?
E depois do golpe, você vai ter os militantes, não dentro do partido, mas dentro do MDB. E depois, com a redemocratização, vai surgir vários partidos, mas que todos acabam bebendo, lógico, fora aqueles que são oriundos da Arena. Mas aqueles que são oriundos do MDB, eles bebem na fonte do extinto Partido Comunista Brasileiro, que vai buscar também o seu reconhecimento após o período da redemocratização, mas não tem mais a mesma força de antes da década de 60. Lembrando que ele teve deputados que foram cassados. Tá? O próprio Carlos Marighella foi um deputado do PCB. Então, o PCB ele teve uma influência muito grande. É lógico que essas ideias, elas não cerram assim, não acabam. Tá? E eu vou até falar, por exemplo, de uma outra proposta de uma pessoa que vem desse berço socialista, que ele vem da ação popular, e a ação popular que esteve dentro do movimento juvenil, nós temos lá o José Serra. O José Serra vai ser ministro de quem? Do FHC, ministro da Saúde. E ele vai implantar o quê? O genérico. O que é o genérico? É aquela ideia do remédio mais barato para a classe pobre. E quem é a classe pobre? Na visão marxista, né? É a classe operária. O José Serra, por mais que os comunistas revolucionários, hoje, por exemplo, do PCO, do PSTU, ou mesmo do PSOL, vão dizer, não, José Serra não tem nada a ver com... Ele é de uma corrente. Ele é de uma corrente socialista humanitária ou socialista comunitária. Essa ação popular vai beber na fonte de um pensador, Emmanuel Corrier, que vai defender na comunidade francesa a ideia do socialismo comunitário ou humanista. Tá? Não vão defender a luta de classes, mas vão beber na fonte do marxismo. Então, eu vou falar num outro bloco sobre o José Serra, mas o José Serra, ele traz uma proposta que vai atender a classe pobre, aquela que não tem condições de pagar caro nos medicamentos. Tá? José Serra vem da ação popular.